Bom, gente, na última aula, a gente trabalhou compactação de arquivos, arquivos nas nuvens, né? A gente falou sobre os documentos online, né? Arquivos PDF, esses tipos de arquivos que a gente trabalhou. Vocês têm alguma dúvida da aula passada? Não. Não, foi fácil, né? Hoje eu trouxe para vocês, na nossa aula, uma coisa que o pessoal tem perguntado bastante, assim, em off, né? Então, eles me perguntam, professora, qual a melhor marca de computador? Como que eu escolho o computador para mim? É verdade. Né? Então, daí eu preparei uma aula falando um pouquinho sobre se eu devo comprar um notebook ou se eu devo comprar um desktop, qual a melhor marca. Vou falar um pouquinho também sobre os tipos de impressoras, que impressora que eu... Eu tinha dúvida em comprar um Note. Eu ia conversar com a professora Simone. Eu sabia que ia me perguntar. Então, eu preparei essa aula e a gente vai conversando, trocando ideia durante essa apresentação. Tá? Então, eu peguei as melhores marcas do mercado, os preços que estão atualizados, e daí vocês verificam qual a melhor opção para vocês. Tá? Vou também disponibilizar esse arquivo para vocês depois no final da aula, para que vocês possam ler, tem link, tudo, para vocês estarem pesquisando o preço. Tá? Legal. Então, vamos lá. Mas já deve estar tomando banho. Então. Não entrou, né? Então, vamos lá. A mensagem de hoje é do Albert Einstein, né? Uma pessoa inteligente resolve um problema e um sábio o previne, né? Então, sempre a gente tem que pensar bastante antes de comentar alguma coisa, antes de falar alguma coisa, né? Verificar se vai afetar a pessoa, se posicionar no lugar da pessoa também, né? E, lógico, né? A gente tem que ver o nosso lado também, né? Então, a gente tem que ver o que vale a pena mesmo, se vale a pena brigar, se vale a pena... Não, brigar não vale, né? Mas se vale a pena discutir mais, né? Eu estava conversando, acabei esquecendo de colocar presença. Então, tá o Roger, a Leiliana, que chegou, o Anderson, a Stephanie, Juan, Tamires. Só, né? 1, 2, 3, 4, Só. 6. Bom, então vamos lá. Então, na última aula a gente falou sobre os documentos Google, compactadores de arquivos, arquivos PDF, né? Mostrei para vocês um pouquinho sobre os documentos online, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre curiosidades, tá? Da área tecnológica. Então, o que você precisa saber para comprar o seu computador, tá? Só que lembrando que agora, nessa época de pandemia, não tá bom para comprar nem notebook e nem computador desktop. Por quê? O preço está muito alto, porque está todo mundo comprando, usando, precisando. Então, quando há muita demanda daquele produto, então o preço tende a aumentar, né? Então, o ideal é que se você puder evitar de não comprar agora, você vai economizar um dinheirinho, porque mais para frente pode ser que tenha um saldão aí, né? E daí você pega uma promoção boa. Mas se você está precisando, essa aula vai te direcionar para a melhor oferta que você quiser, o tipo de computador que você vai precisar, tá? Aquele que se adequa às suas necessidades. Então, a primeira parte. Primeira coisa, você tem que ver. Se você for comprar computador separado, tá? Verifica, por exemplo, o monitor, tá? Que tipo de monitor que eu vou estar utilizando? Se você for comprar aquele de desktop. O ideal
são aqueles de 15 polegadas, tá? Mas se você é um gamer, né, você gosta de jogar, utiliza bastante seu computador para jogos, o ideal são 17 polegadas ou até aquele maior, né? Tem aqueles que são profissionais, então usa aquela tela gigante, assim, né? Que parece abraça você lá dentro, né? E lembrando, tem que ter a placa de vídeo do seu computador tem que ser boa também. Então, se você for comprar um computador para uso doméstico, o monitor pode ser o que a loja te oferece, tá? Ele vai ser de 15 polegadas ou até mesmo de 17 polegadas. Isso é para desktop, computador de mesa, tá? Nele você pode assistir filmes, ver as suas fotos, navegar na internet tranquilamente. Agora, importantíssimo, processador, tá? Quando você for comprar um computador, a primeira coisa que você vai olhar é o processador, tá? É a velocidade com que ele processa a informação. A velocidade é medida em gigahertz, tá? Para nós, usuários comuns, que vamos comprar um computador para estar utilizando no dia a dia, tá? O ideal que seja acima de 2,8 gigahertz de velocidade, tá? Para que ele não trave, para que ele seja compatível com o que você vai utilizar. Agora, se você for usar, por exemplo, um AutoCAD, aqueles programas que tem mais, precisa de mais recurso, né? Então, você tem que comprar um que tenha uma potência maior, tá? Aqui nós temos, ó, eu deixei para vocês, melhores processadores de 2020. Os melhores modelos da Intel e do AMD, tá? Que são as marcas de processadores do mercado de trabalho, do mercado. Então, aqui, ó, tem um link, ó, quando vocês clicarem, ele vai direcionar direto para esse link para vocês estarem olhando e selecionando qual que você acha melhor. Dica, se você for comprar um computador, entendeu? Assim, que eu indico, compra da marca Intel do processador, tá? Por quê? Se você for comprar, por exemplo, um usado na internet, sempre procura, assim, observar o que ele vai estar indicando. Então, por exemplo, qual é o que ele tem, entendeu? Qual é a marca de processador, qual é a capacidade de armazenamento, quanto tem de memória, que Windows que ele oferece. Então, você vai pegar isso que ele tem, as especificações dele, e vai jogar na internet e comparar com um computador novo, tá? Aí você vai comparar o preço. Por exemplo, se o computador novo está custando R$1.000, um computador usado, se tiver em bom estado, ele pode até pedir uns 700, 650, entendeu? Se ele estiver pedindo, por exemplo, 300, aí você já desconfia, tá? Então, daí você vê a marca do processador. Se for AMD, geralmente o AMD, dependendo do que você vai utilizar, ele esquenta muito. E conforme o computador vai esquentando, ele dá alguns sinais de que ele vai travar ou que ele vai queimar, tá? Então, para ele não queimar, não sobrecarregar, então ele começa a desligar. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter um computador dessa forma, mas que assim, você está utilizando ele, trabalhando, e de repente ele vai lá e pum, reinicia. Aí você põe a mão assim, ou se for notebook, você coloca no botão liga ali perto, ele está quente. Ou se for no gabinete, você coloca, ele está quente também. Então, é um sinal de que ele está prestes a partir, tá? Então, muito cuidado com esses sinais que o computador dá. Então, o processador procura sempre acima de 2.8, 2.6 da marca Intel. Geralmente, também você pode procurar acima de i3, tá? Porque o i3 é aquele processador mais rápido, assim, para o uso doméstico. Então, ele não vai travar tanto. Então, acima de i3. Se for um i3, pode ser, aí você verifica a placa, a memória RAM, tá? Tem que ser acima de 2, 4 é melhor. A placa-mãe. A placa-mãe é a placa principal do seu computador. Sem ela, você não consegue montar o seu micro. Aqui também, ó,
tem o link, tá, do Tech Tudo, as melhores opções de placa-mãe para você comprar, se caso você for montar a sua máquina. Porque tem como você montar. Você sabendo as instruções, o que você quer, você pede para o técnico montar a máquina para você e sai mais barato, tá? Nesse caso, a gente tem dois tipos de placa. A placa-mãe on-board e a off-board. O que é isso? On-board é quando ele é tudo integrado. Então, por exemplo, eu tenho a placa de som, eu tenho a placa de vídeo, eu tenho tudo integrado na placa. Então, se, por exemplo, tem uma descarga de energia, a primeira coisa que vai queimar é a placa-mãe. E nela queima todos os componentes. Já a placa-mãe off-board, assim, por exemplo, o conector, a placa de vídeo é separada da placa-mãe, a placa de som é separada. Então, se dá um curto, por exemplo, na placa de vídeo, a sua placa-mãe você não perde, entendeu? Ou se vice-versa, deu um problema na placa-mãe, a sua placa de vídeo vai estar funcionando. Então, tipo assim, ela não é acoplada aos conectores do computador. Só que ela é mais cara, tá? Dicas de quem for montar uma máquina. Placa-mãe off-board, placa-mãe ASUS, tá? Então, se você for comprar um computador que você deseja montar, eu sugiro a placa-mãe ASUS, top, tá? Marca de computador também, tá? Se você for comprar um computador, ASUS também é excelente. Ele é um pouco mais caro, mas pelo menos você não tem dor de cabeça. E aí? Qualidade, né? Qualidade. Às vezes é melhor você gastar um pouco mais e ter uma boa qualidade, não ter dor de cabeça, do que você gastar um pouco menos, depois você ter que ficar, depois de um tempo, você trocar o computador. Exatamente, fazer manutenção. Às vezes não compensa você comprar um conector, alguma coisa assim. Entendeu? Às vezes compensa você trocar o aparelho inteiro, né? Mas aí a gente vai conversando. E aí, notebook ou desktop? Que tipo de computador que eu vou utilizar? Bom, eu vou passar para vocês alguns conceitos e daí vocês tiram a conclusão se vocês preferem um desktop ou um notebook, tá? Tinha muita gente que veio ver essa aula pensando em comprar um notebook. Aí depois que assistiu essa aula, resolveu comprar um desktop. Entendeu? Porque as qualidades são muitas e, na verdade, eu recomendo um desktop. O notebook, ele, assim, é mais usado se você for andar com o computador para cima e para baixo, carregar ele, ou até mesmo para você guardar ele dentro da sua casa, né? Então, ele é mais compacto, né? Menor, ocupa menos espaço, porém, ele é mais fácil de quebrar. Tá? Se você não fizer bom uso dele, você danifica, mesmo sendo um computador, um equipamento de qualidade, tá? Outro dia um aluno falou para mim, professora, qual notebook você recomenda? Eu recomendo Asus e Dell. Aí ele foi e comprou. Aí deu 3 meses, a bateria arriou, entendeu? Tava com problema na bateria, ele não tava pegando carga. Aí ele falou, professora, você falou que o notebook da Asus era bom. Eu falei, para mim sempre foi, sempre comprei, entendeu? Aí depois de um tempo, o que aconteceu? O notebook, ele é um aparelho muito sensível. Então, assim, você tem que dar a carga completa dele e você não pode deixar ele carregando lá. Da mesma forma que ele tiver para acabar, no caso, então tá com 50% de carga, aí você vai lá e conecta, para não deixar acabar a bateria. Isso daí você vicia o computador. Da mesma forma o celular, entendeu? O seu celular, ele tem que pedir a carga. Ele está pedindo carga, deu vermelho, está com 15%, aí você põe para carregar, porque senão vicia. Aí que a gente foi descobrir qual que era o problema. Então, o mau uso, mesmo ele sendo um bom equipamento, acaba tendo danos, se você não faz uso dele corretamente. Então, vamos lá. Portabilidade. No quesito portabilidade, o notebook ele ganha. Por quê? Você pode levar ele para lá e para cá, do jeito que você achar melhor, pode transportar. Mais indicado para você, se você tiver um trabalho, você precisa andar com ele e tudo mais, né? Em casa também, mas assim,
ele ganha na portabilidade por ser melhor, por ser menor, ocupa menos espaço, né? Só que tem aqueles probleminhas, né? Então, tem que dar carga, tem que tomar cuidado com o cabo, né? Então, às vezes, a pessoa coloca lá o conector, né? E daí, ele enrola todo o conector e coloca na tomada. Entendeu? Isso daí acaba com o conector, entendeu? A mesma forma quando você vai acoplar na entradinha lá. Então, a pessoa vai lá e aperta. Aí, daqui a pouco, o notebook, ele começa a dar falha, ele não consegue carregar. Aí, você vai lá e aperta de novo. Aí, daqui a pouco, você colocar um negócio para segurar, apertado, para ele dar a carga. Entendeu? Então, mau uso. Enfim, se for portabilidade, o notebook ganha. Agora, desempenho. No quesito desempenho, o desktop é melhor, porque ele oferece mais vantagens de você poder comprar uma máquina de mais potência por um valor mais inferior. No caso assim, notebook e desktop. Se você for comprar um computador, um notebook da Dell, que tem um processador i5, e daí você for pesquisar um desktop da Dell i5, o desktop ele vai ser mais barato, é mais em conta do que o notebook, porque tem aquele negócio da portabilidade, entendeu? Então, design e tudo mais. Então, o notebook, ele vai ser um pouco mais caro, tá? Então, mais na questão do desempenho, você consegue comprar uma máquina melhor, mas ela é desktop. Ela vai ser computador de mesa, tá? Então, nesse caso aqui, ó, você ainda pode turbinar o seu desktop. Então, por exemplo, você quer colocar mais memória RAM nele, deixar mais rápido. Então, você tem essa possibilidade. Enquanto que no notebook é mais complicado. Não é toda assistência técnica que vai poder colocar mais memória, trocar o processador da sua máquina e te cobrar um valor mais em conta. Então, nesse caso, desktop, desempenho é melhor. Manutenção. Manutenção, para quem, por exemplo, quer formatar, fazer uma limpeza, até você mesmo pode até estar fazendo, abrindo a sua máquina, o desktop é melhor. E tem mais opção de você procurar uma pessoa especializada do que o notebook. O notebook, você vai ter que ir, no mínimo, numa autorizada, tá? Então, numa autorizada, ela vai mexer nas peças, vai trocar, vai precisar abrir, vai ficar com mais tempo, entendeu? Então, nesse caso, a manutenção, se você tiver que fazer alguma coisa, desktop é melhor, tá? Então, aqui, quase todo mundo já se aventurou a abrir o gabinete do computador, né, do desktop. É difícil você abrir o do notebook, tá? Porque o notebook você tem que ter um manejo, tem as parafusos e tudo mais. Às vezes você até acaba perdendo peça, né? E no desktop não, às vezes ele tá empoeirado, você dá uma limpada nele lá, ele já fica mais rápido. E o notebook não, você vai ter que levar em algum lugar para fazer essa manutenção, tá? E outra coisa, os técnicos de computadores de mesa são mais numerosos, ou seja, tem mais opção de você levar, então você pode ver qual é a mais vantajoso, qual tem o preço mais em conta do que do notebook, entendeu? Então, no caso, manutenção, desktop é o que ganha. Alguém tem alguma pergunta? Não, por enquanto não. Enquanto não. No preço, o que eu falei para vocês, desktop ganha. Por quê? Por não, como eu falo para vocês, sempre quando tem muito no mercado de trabalho, muito requisito, muito requisitado, ele fica mais caro. Então, hoje, se você for no mercado buscar algum equipamento, vocês podem ver que o notebook está mais caro, tá? Se vocês forem ver um computador de mesa, está mais em conta, tá? Porque não é todo mundo que vai querer trabalhar com computador de mesa, tem que ocupar um espaço, tem que ter uma mesinha e tudo mais. Notebook não, você abre no sofá, põe nas pernas lá e usa, né? Então, no caso de preço, o desktop está mais em conta. Então, aquele negócio, você pode comprar uma máquina melhor, só que ela é versão desktop, vai ser de mesa, tá? No caso do portátil, você vai ter que gastar um pouquinho mais se você quiser um equipamento de qualidade.
Aqui, ó, se o seu ponto de partida for o preço, o PC tradicional, o bom, né, de 2.000 terá configuração melhor do que um notebook com o mesmo valor. Aí no caso, vocês vão comparar. Tá? Você pega um computador desktop com uma certa configuração e coloca o notebook do lado, vocês vão ver que o preço vai variar e é a mesma configuração, tá? Depois, pro perfil. Olha a minha cortininha, vocês viram? Perfil. Como se pode perceber, há os prós e os contras nos dois aparelhos. O notebook é ideal para quem usa o computador para trabalhar ou estudar e precisa transportá-lo. O laptop é muito mais prático, não precisa de vários cabos, né? Não requer compra de nenhum outro dispositivo para usar. Você só pluga na tomada e sai usando, né? Agora, se você for buscar preço, né, no caso do perfil, tem modelos de notebooks que variam de 800 a 15 mil reais. Esse de 15 mil reais aí é os MacBooks, tá? É os Mac da vida, que é um pouco mais caro. Aqui eu peguei um levantamento desse ano mesmo, tá? Inclusive tá com o link aqui do canal Tech, depois se vocês quiserem buscar, as 10 melhores marcas de modelos de notebook, tá? Aqui foi feita uma avaliação, né, de 40 pontos. No quesito avaliação, a pessoa avaliou se é boa, no design, suporte, garantia, inovação, seleção e valores, tá? Então, o que ganhou, em primeiro lugar, foi do Lenovo. Então, ele marcou 86 pontos, ele teve 38, digamos assim, pontos, né, de avaliação boa, mas olha aqui, ó, no suporte na garantia, o máximo era 20 e ele conseguiu 14, tá? Então, assim, o suporte à garantia pode ser que tenha deixado a desejar, tá? Então, eu prefiro comprar um computador que tenha suporte, tenha a garantia, tenha como eu arrumar se caso tiver algum problema, né? Então, assim, particularmente, eu gosto da Dell e da Asus. Eu particularmente. Vamos lá. HP, ó, conseguiu 35 pontos. Suporte e garantia, ó, 15. Tá? Deixa a desejar um pouquinho também, viu? Aqui da Dell, tá vendo? Ó, Dell, a avaliação não foi tão boa, assim. Talvez o pessoal não gostou do manejo, mas, olha, 18 pontos do suporte da garantia. Tá? Olha aqui da Apple. Da Apple, ó, 19. O que acontece com os computadores da Apple, né? Se você for numa autorizada bacana, dependendo do problema que o seu MacBook tenha, eles te dão um novo. Tá? Eles entram em contato com a marca, tudo lá, e eles te dão, dependendo do problema, eles te dão um notebook novo. Tá? Então, o suporte deles é sensacional. Mas você tem que entrar em contato com uma autorizada verdadeira e tudo mais, né? Sempre tem aquelas gambiarras que alguns cometem, fazem, né? Então, você acaba caindo. Mas olha lá, ó. Aqui no caso, ó, em avaliação de 10 da Asus, ó, ficou com 30. Tá bom, né? Mas aqui, ó, não sei por quê, mas a maioria aqui colocou 15. Entendeu? Então, ficou a desejar também. Da Asus, mas eu particularmente nunca tive problema. Aqui nós temos também, ó, a Samsung, ó. Samsung ficou em último lugar. Mas ele tem bastante retorno de suporte e garantia, tá? Aqui, ó, tem os valores, ó. Então aqui, ó, valores são aqueles que são mais em conta, tá? Valores, né? Então você vai encontrar um computador bom da Lenovo, né? Ó, 15 é a pontuação total, ele marcou 14. Olha da Acer, marcou os 15, ó. Olha da Asus, marcou 15 em preço, tá vendo? HP tá chegando perto, tá vendo? Então, aí vai de vocês. Eu já tive computador da Samsung, mas eu não tive sorte no da Samsung. Tá? Meu Samsung, depois de um ano, ele queimou a placa de vídeo. Aí eu troquei a placa de vídeo, gastei quase uns R$350.
e ele continuou com o mesmo problema. E depois veio a bateria, entendeu? Então, para mim, não foi bom um notebook da Samsung. Até hoje, eu tenho sabe aqueles, o pequenininho, minibook, não, como que chamava? Notebook, não era dos pequenininhos que tinham saído. Eu tenho até hoje ele ainda tem o Windows XP e ele funciona ainda. Quer dizer, não sei se funciona ainda, mas faz tempo que eu não abro ele, mas ele abria, ele funcionava. Então faz mais de 15 anos que eu tenho ele e ele funciona, tá? Da Dell que eu comprei. Da Asus também é sensacional, notebook. Eu gosto muito, então eu tenho um que já tem 5 anos que eu uso. Agora que veio dar problema na placa de vídeo, né? E eu não estou com dinheiro para trocar a placa de vídeo, então estou usando na televisão. Então eu plugo no computador e plugo na televisão para ver se ele funciona, para poder usar. Mas enfim, aí esses daqui, ó, então daí fica a critério de vocês. Se vocês quiserem estar pesquisando, verificando, então dá uma olhada nisso aqui e daí vocês vão olhando qual que vocês acham melhor, tá? O que eu não recomendo é marcas de TV, CCE, tá? CCE, não sei se eu posso falar isso aqui, porque depois vai pro YouTube, né? Eu depois vou ter que cancelar isso aqui. Mas CCE não, tá? Outra coisa também, CCE, Philips, essas que são marcas de televisão, que acabou criando o notebook, não deu muito certo, tá? Então, não compra, tá? Aqui tem alguns exemplos, tá? Que eu fui buscar, ó, um computador desktop, tá vendo? Ó? É um Asus, um i5 com 4 GB de RAM, 1 TB, Windows 10, monitor de 19 polegadas, está saindo 1.844, tá? Ele é 2049. Então, é uma máquina top, ó, mas um desktop. Entendeu? Aqui tem a fonte que eu fui buscar, tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês. Oi? Shoptime é bom. Então, na verdade, assim, quando eu vou comprar computador, essa parte assim, eu gosto de comprar nas Americanas, na Magazine Luiza, essas lojas legal. assim. No Shoptime, eu já comprei celular, já comprei até televisão no Shoptime, tranquilo também. Dá para comprar tranquilamente, só tem que tomar cuidado com o certificado de segurança do seu navegador. Tá? Ficar esperto com isso na hora que for inserir os dados do seu cartão de crédito. Dica: se você tem um cartão de crédito que ele oferece aquele cartão virtual, faça a compra com o cartão virtual. Aí o que você faz? Você gera o número do cartão virtual, fez a compra, aprovou, deleta. Deleta o seu cartão virtual e acabou. Entendeu? Gente, acabou nosso tempo. Tem tanta coisa pra falar. Já, menino, já. Ó, na próxima aula a gente vai continuar esse assunto ainda, tá? Porque tem bastante coisinha que eu separei para vocês, tá? Mas eu vou mandar já o PDF e vocês já vão dando uma olhada lá. E semana que vem a gente continua esse papo, ok? Certo. Deixa eu descompartilhar aqui para eu tirar a foto de vocês. Vamos lá, o Pajé não entrou mesmo, né? Deixa eu tirar foto, todo mundo lindo, leve e solto. X. Gente, obrigada pela aula de hoje, foi muito bacana. Vou falar para vocês que eu tô com saudade. Não vou chorar, tô brincando. Boa semana para vocês, se cuidem, fiquem em casa se puder. E daí, na semana que vem, a gente retoma esse assunto novamente, tá bom? Tá bom. Obrigada pela aula de hoje. Até semana que vem. Tchau. Tchau.